Ô, Jaque, a Brahma Duplo Malte estava em promoção no mercado aqui do lado de casa. Tem um bem barato aqui, estava pela metade do preço se levasse engradado. Aí eu comprei no final de semana engradado para tomar sozinha, né? Porque meus filhos ainda não bebem e nunca vão beber. Enfim. Bom, só um minutinho. Nossa Senhora. Tá, já te respondo. Vamos lá, por que não, né? Vamos cair para dentro. Bom, gente, a gente está no encontro Samba Dono do Corpo. Então, bem-vindos para quem está aqui assistindo ao vivo, para quem for ver a gravação, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse encontro, ele foi pensado a partir desse livro aqui, do Muniz Sodré. É um livro antigo, foi um dos primeiros... A gente tem um curso sobre o Muniz Sodré, inclusive, aqui na plataforma, tanto no On Demand, quanto no pacote de GEG, quanto no Clube de GEG. O pacote e o clube são serviços que não estão mais ativos, só para quem já estava como assinante em 2020, em 2021, mas o On Demand, que é o serviço que a gente está oferecendo agora nessa modalidade de assinatura, tem uma aula sobre o pensamento do Muniz Sodré. Acho que para refrescar um pouco, o Muniz Sodré é um cara da UERJ ou da Federal do Rio de Janeiro. Não sei, são tantas universidades que a gente fica meio perdida. Ele é da Federal do Rio de Janeiro, é professor titular da Federal do Rio de Janeiro. Só que ele é da área da comunicação. Mas, curiosamente, esse livro, Samba Dono do Corpo, que foi um livro que ele escreveu nos anos 90, é nos anos 90, a primeira edição? É, de 1998. Está na leva de discussões sobre essa relação terreiro, macumba, cidade, dentro do contexto do Rio de Janeiro. Tem uma leva de produções sobre isso. Inclusive, tem um outro livro dele, muito legal, chamado Terreiro e a Cidade. Oi. Oi. Aonde ele vai discutir a relação entre... A relação entre os terreiros de candomblé e a organização do espaço urbano na cidade do Rio de Janeiro. Mais cedo, lá no grupo do WhatsApp, do DGEG, a gente estava falando sobre técnicas de estudo. E aí eu estava mostrando, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem. Aqui eu consigo. Como é que eu faço o fichamento dos livros que eu leio? Eu uso etiquetinhas coloridas, cada etiquetinha é dentro de um conceito ou um tema que o livro aborda e que me interessa, e que depois serve como um índice para eu localizar a temática que eu preciso para um artigo, ou para uma aula, para uma oficina, para uma palestra. Eu volto lá, eu tenho listas de leituras por temas, porque eu dou aula de vários temas aqui no DGEG, daí eu só volto na minha lista de leitura, localizo o livro e localizo pelo meu catálogo que eu crio. Dá para ver aqui, ó, as fitinhas? São o meu roteiro. Samba, para mim, é um tema que está muito ligado à minha trajetória pessoal. Eu sou de uma família de mulheres negras que são sambistas. Eu cresci em escolas de samba aqui em São Paulo. A minha tia caçula materna é da ala de compositores do Peruche, que é uma escola de samba super tradicional aqui em São Paulo. Mas eu decido pesquisar samba como objeto de estudo no doutorado de uma forma muito, não vou dizer acaso, que eu acho que de alguma forma essas coisas estavam ali pensadas, estavam ali dadas já. Eu vou numa roda de samba em Florianópolis ainda, morava em Floripa, estava na fase de escrita do projeto de pesquisa do doutorado, do primeiro projeto que a gente qualifica antes de fazer a entrada final no campo para a escrita da tese. E aí eu estava numa roda de samba, num bairro, na periferia de Florianópolis, num boteco caindo aos pedaços, não tinha porta ao banheiro, as pessoas cheiravam cocaína na mesa do meu lado,
E aquele monte de gente, o samba comendo solto e a cerveja gelada. Era frio, porque Floripa quase todo ano é frio. E, de repente, eu olho para o lado e vejo aquele monte de mulher preta, que é incomum para Floripa, com seus 40, 50, 60, 70 anos, tomando sua cerveja, dançando seu samba, com seu namoradinho, com sua namoradinha, feliz da vida. E aí eu falei assim, nossa, que coisa mais potente isso, que coisa mais inimaginável a capacidade de aglutinação do que é o samba. E aí eu comecei a retomar minhas memórias infantis e chegar à conclusão de que não dá para pensar samba sem pensar mulher. Samba e mulher preta tem tudo a ver. Não é nem pela questão da passista, é porque não dá para imaginar uma roda de samba sem mulher preta. E, curiosamente, não dá para imaginar uma roda de samba sem mulheres pretas que já passaram os 50 anos. Sempre tem uma tiazona, uma tiazinha, uma senhorinha que está ali feliz da vida. Ontem eu fui fazer campo num boteco aqui perto de casa, eu moro do lado de Heliópolis, né? Daí eu fui na Saúde, que é um outro bairro aqui, fazer campo, e lá tinha de tudo. Tinha uma menina de 7 anos tocando surdo, surdo não, tantã, segurando o samba ali no tantã, tocando. Tinha uma senhora, já com ali uns 70 anos, com uma bengala, sambando, e tinha tudo acontecendo ao mesmo tempo, e eu acho que samba tem essa ideia. Mas como é que esse lugar em efervescência, né, esse caldeirão que é uma roda de samba, que é um boteco de samba, que é onde um bar de samba, e tem várias, no meu campo eu tenho observado que tem várias variações, é ótimo. Encosta ali para a minha porta ou abaixa o volume do que estiver ouvindo, por favor. Tem várias formas de produção dessa experiência do samba, tem bares onde tem a performance com palco, e as pessoas, os artistas, os cantores, as cantoras, se apresentam no palco como uma performance e a plateia assiste. Tem lugares que a roda de samba fica no meio e as pessoas ficam em volta. Tem lugares com microfone, tem lugares sem microfone. Tem vários formatos desse samba acontecer e as pessoas que estão no entorno desse processo do samba, produzindo experiência e vivendo a vida. Então, tem tudo acontecendo. Tem pessoas brigando, pessoas namorando, gente ensinando feitiço, gente fazendo fofoca do outro, pessoas paquerando, tem gente paquerando os caras da banda paquerando as pessoas que estão assistindo o samba, tem gente comendo, tem criança dormindo, tem vida vivendo, acontecendo ali naquele lugar. Então, uma das coisas, né, como é que a gente pensa esse espaço de produção de uma música, de uma ideia, que é o samba, como é que ele se torna algo que se desdobra para além dessa música e dessa performance de uma banda de samba? Essa é uma reflexão que quem faz é o Sodré, nesse livro Samba Dono do Corpo, e que eu vou levando para algumas questões que ele traz, aglutinadas com algumas outras ideias, para a experiência que eu vou discutindo na minha tese. E é um pouco disso tudo que a gente vai conversar nesses próximos minutos aí que seguem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nenhum comentário? Então, massa. A ideia central do Sodré nesse livro, e que não é uma ideia do Sodré, essa é uma ideia que ela é desenvolvida primeiro pelos pan-africanistas, na virada da luta pós-colonial. Vamos voltar um pouco ao processo para a gente entender como é que as ideias... Um dia eu queria ter a possibilidade de escrever um livro sobre a história das ideias intelectuais negras, para a gente entender o percurso que essas ideias vão fluindo ao longo da história do ocidentalismo. Quando tem o processo de libertação dos países coloniais na África, que estavam em situação de colônia e começam a lutar por sua libertação, em 50, 60 do século passado, os filósofos, os intelectuais do período, que vão, né, os intelectuais orgânicos que vão ditar o processo revolucionário, que vão estar à frente pensando essa revolução e produzindo na ideia dos partidos comunistas, como Lenin vai dizer, a ideia do Partido Revolucionário,
formas de organização da luta pela libertação colonial, né, pela libertação, pela independência dos países, esses intelectuais, e a gente pode fazer um grande destaque para o Cheikh Anta Diop, ele é um dos percursores dessa necessidade, dessa compreensão teórica do que estava acontecendo. A gente tem um curso sobre ele que vai acontecer nos próximos dias aqui no On Demand, pacote de GEG, Clube de GEG. A Tati envia para vocês depois a disponibilidade da aula ou o encontro ao vivo. Que o processo de colonização criou uma ruptura na produção da consciência dos sujeitos africanos, fazendo com que a experiência do ocidentalismo atravessasse a forma de compreensão de mundo dos sujeitos africanos no período anterior à colonização. Então, havia uma experiência de organização de vida baseada na tradição local das diversas identidades étnicas no continente africano, que com o processo de colonização se homogeneiza na perspectiva colonial, através do olhar do mundo europeu, e que cria uma ruptura, um buraco, uma separação na consciência dos sujeitos africanos sobre a sua própria africanidade, sobre a sua própria identidade. E que o processo de libertação, portanto, passa por uma tomada da sua consciência sobre a sua forma de produção de mundo. A gente já vem falando sobre isso insistentemente aqui no DIEGE, porque essa é uma ideia que me parece central para virar a chave e a gente deixar de produzir teoria para explicar para o mundo branco o que é racismo e a gente passar a produzir teoria para explicar para nós mesmos as nossas possibilidades de emancipação, a partir da nossa sankofa, do nosso voltar para o passado para aprender as lições para produzir o presente e garantir o futuro. A virada de chave, me parece, então, que é a compreensão desse atravessamento do ocidentalismo na nossa forma de produção de experiência de corpo. Essa noção vai moldar todo o processo de produção intelectual a partir de 1940, 1930, a partir de África para a Europa e para os Estados Unidos e para o Brasil, em especial, sobretudo Estados Unidos e Brasil, fazendo com que seja preciso pensar os processos de produção de consciência negra. A ideia de consciência negra, a gente está discutindo isso aqui no DIEGE, por exemplo, no curso sobre o pan-africanismo. Mas a gente tem, nos materiais de apoio complementar, tem o Aimé Césaire, que é um intelectual que está pensando sobre isso, tem... eu esqueci o nome do outro. O Malcolm X, que é um intelectual que está pensando sobre isso, o Amílcar Cabral, que é um intelectual africano que está pensando sobre isso, mas há, então, uma construção de uma produção de pensamento teórico para que evidencie a necessidade da compreensão daquilo que nós chamamos de consciência negra, que é essa capacidade de produzir intelectualmente sobre o que é ser negro. Porque ser negro é uma invenção do ocidentalismo, ser negro é algo historicamente, sociologicamente, antropologicamente e psiquicamente, do ponto de vista da psicanálise, atravessado pelo colonialismo na experiência africana e pela escravidão na experiência das Américas. Então, é preciso compreender como é que se produz essa consciência negra para criar ruptura com o mundo branco e a partir de, então, dar andamento, materializar formas de emancipação racial da comunidade negra. Essa é a nossa jornada intelectual. Então, claro, há os processos históricos de difusão do conhecimento. Quem é responsável por trazer essas reflexões para o Brasil são os intelectuais dos anos 70 e 80, notadamente Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez e Abdias Nascimento, há outros intelectuais, Luísa Bairros, a Vilma Reis, mas elas já estão no comecinho dos anos 90. Então, nesse período dos anos 90, e aí tem mais uma coisa que eu preciso dizer para a gente entender como é que o Muniz chega nesse lugar de fazer essa relação entre samba, terreiro e corpo. Para além do momento efervescente na própria cidade do Rio de Janeiro, que é quando ele escreve que é o processo de consolidação da pequena África como um lugar preto na experiência do Rio de Janeiro. Teve nos anos 90, no Rio de Janeiro, no marco desse processo do movimento negro unificado
que vai criar a ideia de negro é lindo, e pardos e pretos são negros, porque negro é uma construção política, negro não é uma construção genética, negro não é uma construção só afetiva, negro é uma construção política. Ser negro é construir-se politicamente através desse mergulho nesses lugares teóricos produzidos pelos negros ao longo da história do Ocidente e do continente africano pós-colonização. Então, tem uma efervescência nos anos 90 na cidade do Rio de Janeiro, que tem a ver com a consolidação da pequena África, com a retomada da ideia do samba como um lugar preto, né, que é esse movimento pós-escolas de samba. Há um processo nacional do movimento negro de se consolidar enquanto uma cultura política de valorização da experiência negra, e há vários livros incríveis publicados nos anos 90 no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre foi um celeiro interessantíssimo de lideranças políticas brasileiras. Eu não sei se é a proximidade geográfica da cidade, que coloca os morros no centro do Rio de Janeiro, do ponto de vista geográfico. Eu não sei se é as intersecções culturais. Eu nunca consegui achar uma resposta que me satisfazesse a ponto de dizer é isso. O fato é que o Rio de Janeiro é um excelente celeiro de intelectuais negros, e Abdias, Lélia e Beatriz estão no contexto carioca, né? Aliás, andar no Rio de Janeiro é ver Lélia Gonzalez descrevendo a cidade. Não sei também, eu sou fascinada pelo Rio de Janeiro. Posso estar puxando saco. É possível. Porque eu sou louca pelo Rio de Janeiro, sou apaixonada, sou fascinada, sou vidrada pelo Rio de Janeiro. Mas, então, esse livro do Muniz, ele está falando desse período, mas voltando a uma casa de como é que o Muniz chega nesse lugar do corpo, e não só ele, como outras pessoas. Vindo nesse processo das discussões do pan-africanismo, e também tem a ver com uma questão da própria universidade no Brasil, que nos anos 80 está fortemente atravessado pela fenomenologia, e que propõe uma ruptura da razão cartesiana alemã para uma experiência francesa corporal. Né? Na experiência alemã de produção de conhecimento, a razão, como algo puro, externo ao sujeito, é o centro da percepção. Na perspectiva da filosofia francesa, por exemplo, o corpo e aquilo que o corpo produz está no centro da experiência do sujeito. Na experiência norte-americana, é a narrativa. É aquilo que o sujeito fala. Que coisa maluca, né? Me dei conta disso agora. É aquilo que o sujeito fala que condiciona aquilo que o corpo dele faz e a sua própria forma de percepção da realidade. O cinema pode ajudar bastante a gente a entender isso. No geral, filmes alemães têm diálogos mais longos e mais monótonos, com pouca ênfase na a porta. Desculpa. Voltando para o pensamento. O filme ajuda a gente a entender isso. Filmes alemães têm diálogos mais longos, com pouca ênfase na cena, no enquadramento da câmera, no cenário. Filmes franceses têm um enquadramento maior no jogo da luz, no cenário, naquilo que está no entorno do corpo e na própria movimentação do corpo, na gestualidade do corpo. E filmes norte-americanos têm uma ênfase muito grande em conduzir a história. Então, a narrativa não é só aquilo que o ator produz na interação em cena, mas tudo aquilo que o cinema pode entregar pronto na experiência do telespectador, sem que ele precise ter um exercício intelectual profundo de compreensão do que está sendo passado. Quanto mais pronto, mais narrado, mais informado, mais conduzido, melhor. São as 3 formas de produção de pensamento no Ocidente, que se destacam e que vão falando um pouco dessa forma de condução das ideias e da produção intelectual. Há, então, uma herança, uma presença, e tem a ver com várias coisas, a presença
da filosofia francesa e da fenomenologia francesa, da própria compreensão francesa de produção de conhecimento no campo das humanas, que está assentado, no caso do Brasil, na figura de um cara que eu odeio, chamado Lévi-Strauss, que por mim podia morrer de novo se já não tivesse morto. Mas o fato é que o Lévi-Strauss é o grande nome francês que, apesar de estruturalista, o velho conhecimento é produzido dentro de uma cadeia estrutural, dentro de uma ordem estrutural, porque é assim que a sociedade funciona, foi o cara que consolidou os estudos de ciências humanas no Brasil e abriu a porta, então, para o pensamento francês. E nos anos 80, a crítica ao pensamento estruturalista levi-straussiano era o pensamento fenomenológico do existencialismo, do Sartre, da Simone de Beauvoir, do Derrida, do Merleau-Ponty, dessa galera toda. Então, tudo isso, o Muniz Sodré é um cara acadêmico, vai desaguar no processo da academia, na construção das teses, das pesquisas daquele período, e há uma abertura para a produção intelectual para pensar o lugar do corpo. Só que tem duas coisas, são dois paralelos. Se, de um lado, tem uma narrativa acadêmica, branca, fenomenológica, que vai falar da experiência do corpo como um lugar importante para a produção de conhecimento, por outro lado, o próprio processo de organização do movimento negro no Brasil e a retomada de marcadores históricos negros vai falar da importância do corpo a partir de um lugar, o terreiro de Candomblé. O terreiro de Candomblé é o lugar por excelência que guarda a memória e o saber preto no Brasil. Tudo que a gente sabe sobre o que é ser preto no Brasil, a gente aprendeu nos terreiros de Candomblé. Com as grandes mães de santo, com mulheres negras que muitas vezes não eram acadêmicas. Desse movimento, há várias pesquisas, várias discussões, várias interlocuções. Tem um documentário lindo da Beatriz Nascimento chamado Ori, que é anterior a esse livro do Muniz Sodré, mas que vão, então, levando a esse movimento de olhar o corpo como um lugar importante para pensar a produção de experiência negra. Juntando terreiro e corpo, esse deslocamento, esse movimento de fluxo que não é limitado e nem limitante, como é o pensamento cartesiano europeu, surge a tese do Muniz Sodré sobre o samba dono do corpo. A minha tese de doutorado chama Samba como Possessão, porque eu trabalho com a ideia que o samba te possui e ele determina os processos que seu corpo vivencia. Muito bem. Perguntas, dúvidas, angústias, críticas, inquietações? Beleza. No livro, vale muito a pena ler o livro, para quem... Eu não sei se eu coloquei o livro inteiro como apoio na aula, na plataforma, mas certamente coloquei uma parte do livro como apoio para essa aula na plataforma. O Muniz tem vários artigos sobre isso. No livro, ele vai contando um pouco a história do samba, como o samba surge. Eu não sei se vale a pena contar para vocês. Se vocês querem saber a história do samba. Peraí que eu estou pensando se vale a pena. Primeiro que ninguém sabe a origem do samba. Uns dizem que o samba surgiu no Recôncavo, na Bahia. Outros dizem que o samba surgiu no Rio de Janeiro. Alguns dizem que o samba que a gente conhece nos dias de hoje nasceu no Morro Carioca. Outros dizem que o samba nasceu no Salão da Tia Ciata, na Pequena África, no Rio de Janeiro. Então, tem essa disputa se o samba é baiano ou se o samba é carioca. O que o Muniz vai dizer é que o samba é afro-brasileiro. Ele é resultado das interações sociais, históricas e territoriais de reinvenção e de reescrita. Por falar nisso, não perca a aula do Mbembe sobre reescrita africana, que é um texto foda do Mbembe, que eu acho que ele traz vários paradigmas para a gente, ou várias quebras de paradigmas para a gente pensar essa ideia de continuidade, porque o pensamento europeu, nossa, minha cabeça viaja, velho, eu tava no Muniz, já tô lá no Mbembe. O pensamento europeu, ele é contínuo.
que isso quer dizer? Ele é uma reprodução fiel da sua origem, ele é originário, ele tem um ponto de origem, um ponto de destino e uma continuidade. Por isso que a gente adora a teologia de filme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque a forma de organização do pensamento europeu, por consequência do pensamento ocidental, é essa ideia originária, linear e contínua. Na experiência africana, pela ruptura da colonização e da escravidão, a nossa forma de produção de pensamento é reinscrita, é reinventada permanentemente. Nada é originário. A ideia de ponto de origem, nossa, mas espera aí, qual que é o ponto de origem? Qual que é o puritanismo disso, o início disso? É algo que não faz parte da nossa jornada. Nós, o tempo todo nos reinventamos e reinventamos tradições e formas de produção de tradição de experiência. Por exemplo, aquela conversa que o candomblé como ele é há 400 anos. Tudo bobagem. O candomblé não é o que é há 400 anos e eu posso provar, porque não faz parte do nosso traço intelectual enquanto povo diaspórico a ideia de origem, continuidade e linearidade. Muito pelo contrário, as coisas são reescritas e reinventadas permanentemente. E esse é o nosso modo de produção de experiência. Com o samba não é diferente. Certo que o samba está ligado a terreiro, pela similaridade sonora da própria experiência do terreiro e da experiência do batuque do samba. Reinscrita, de inscrever novamente a mesma coisa de outro jeito, mas também pode ser reescrita, de escrever novamente aquilo que já estava escrito. Pode ser as duas coisas. São conceitos diferentes, mas que eu acho que são conceitos que estão em complementaridade, que se complementam porque vão tornando, eles possibilitam alguma outra coisa que, ao mesmo tempo que é a mesma coisa, já não é mais a mesma coisa, mas ainda é a mesma coisa. É essa ideia de fluxo de deslocamento que está na experiência africana. É isso que uma série de intelectuais, dos quais eu tenho me inserido, a gente vem dizendo, vamos parar de gastar nossa intelectualidade explicando para branco o que é racismo. Eles que comprem o livro da Djamila Ribeiro e vão aprender lendo lá no livro dela. Vamos usar a nossa intelectualidade para pensar as nossas experiências, porque tem um monte de coisa foda pra caralho acontecendo aqui, ou, como eu gosto de dizer, foda pra buceta, que a gente está deixando passar, porque a gente está preso explicando para os brancos o que é racismo. Então, compra lá o livro da Djamila Ribeiro, assiste palestra dela, que a gente quer usar nossa criatividade intelectual para pensar todas essas coisas. É reescrita ou é reinscrita? É as formas de autoinscrição do Mbembe. Qual que é a diferença desses conceitos? O que a gente está fazendo? Eu acho que são essas as questões que estão na mesa para a gente poder discutir tomando uma cervejinha e ouvindo um samba de preferência. Esse movimento de reorganização é o que o Muniz vai dizer que vai caracterizar a própria experiência. Tem um ponto aqui importante, quando ele faz esse paralelo sobre o batuque do terreiro, o batuque do atabaque no terreiro e o toque do samba na roda de samba. Ele vai dizer que, eu falava disso na aula de ontem, que está lá na plataforma já, que eu curiosamente não consigo me lembrar o nome. Eu só tomei 3 goles da cerveja e já perdi a memória. Eu estava falando justamente sobre isso ontem, sobre um Gila, do Fukuyô. Eu estava pensando sobre a questão do bando. O Sodré vai dizer o seguinte, no toque, na musicalidade, existe um lugar vazio que é da própria essência da forma como a atabaque se toca. Tem um toque aqui no atabaque que ele é seco, que ele é oco, que ele é vazio. Esse toque seco, oco, no atabaque do candomblé, ele é preenchido, essa ausência de som desse lugar oco do toque do candomblé é preenchido pelo movimento do corpo. Então, se dentro de uma roda, de um xirê, de um cinca-sambe, tudo está organizado dentro de uma sequência lógica e cada elemento compõe a organização de uma estrutura metafísica de acesso ao plano ancestral, essa ausência do toque do atabaque, esse barulho seco que não se escuta, é preenchido pelo movimento do corpo, pelo movimento que o corpo faz ao dançar. Na roda de samba,
Esse barulho seco das síncopes, que tem essa ausência de som, é preenchida pela presença do corpo, o movimento de sambar. Que faz que vai, mas não vai. Que faz que vem, mas não vem. Essa unicidade entre o toque e o corpo que se aglutina nessa ausência é exatamente a possibilidade de produção da experiência negra, que é o que nós chamamos de Exu, mas Exu não é o vazio. Exu, na perspectiva do Ba, é uma outra coisa, mas como eu dizia na aula do Fukyo, é o que nós chamamos de Ungila. Ungila é a presença da ausência, é onde não tem nada, mas está repleto de significado, porque aquela ausência, que na perspectiva cartesiana europeia é uma ausência porque não tem nada que se enquadre, na experiência africana é a própria presença, porque ela é marcada e significada por uma outra possibilidade de percepção. Então, o Sodré vai dizer que só é possível pensar a produção dessa musicalidade do samba porque há uma corporalidade, uma presença corporal, uma corporalidade que preenche esse vazio e que dá significado para esse vazio. E que, assim como nos terreiros de candomblé, o significado é atravessado da oralidade, da vocalidade, no samba o significado também é atravessado da oralidade e da vocalidade. Até aqui tudo bem? Meu Deus, a aula já está quase acabando. E eu falei pra caramba. Acho que eu vou começar a dar aula tomando cerveja. Então, aí é que está, Carmen. A Carmen perguntou se essa ausência é ocupada pela espiritualidade ou pelos sentidos. Essa cisão entre espiritualidade como algo metafísico e sentido como algo corporal é uma cisão ocidental. Na perspectiva africana, ela não existe. A espiritualidade são os próprios sentidos e o próprio sentido é a espiritualidade. Porque nós temos problema com a ideia de dialética. Nós temos problema para nós, coisas opostas não podem coexistir no mesmo lugar. Na experiência africana, de conjunto, tem as especificidades, mas olhando de uma forma ampla, para que se exista a unidade, é preciso que se exista a diversidade. Então, a diferença faz parte da constituição do todo. Só pode existir o todo se dentro dele houverem partes diferentes. Não necessariamente partes iguais. Essa ideia da igualdade como a ausência da diversidade é uma perspectiva do mundo ocidental, porque ele não aceita o diverso, ele não aceita o oposto, porque o mundo ocidental ele é dual, Deus e o diabo, noite, dia, céu e terra, céu e inferno, mar e terra. Na experiência oriental, que é a experiência africana, essa própria ideia de dualidade é o que dá o equilíbrio e a harmonia do mundo, porque é na diversidade, no movimento de contradição, que se constitui um momento de condição, ou seja, se contradizendo que se consegue chegar no movimento seguinte. Então, o próprio movimento do samba, que é o equilíbrio, desequilibra, equilibra, desequilibra, equilibra, desequilibra, é o que dá para o samba o movimento que ele precisa para que ele possa ser samba. Sem o movimento do equilíbrio, desequilíbrio do samba, ele deixa de ser samba e ele vai ser qualquer outra coisa. Vai ser balé, que é a perfeição, o equilíbrio do corpo, ele vai ser qualquer outra coisa. Não é nem equivalência. Não são categorias antagônicas que precisam de marcadores que coloquem... vamos pegar o exemplo da matemática. Matemática é uma ciência que ela é marcada por signos. E são vários códigos que você vai lendo aqueles códigos e vai decifrando o que está sendo dito. A ideia de equivalência é atravessada pelo signo de igual. Então, se eu tenho R e o igual e o T, ao ler aquilo, eu entendo que tem uma equivalência de valor entre essas duas coisas. Na perspectiva da reinscrita, da reescrita, dessa continuidade descontínua da africanidade no mundo ocidental, não é nem equivalência, não é que elas são equivalentes, elas são contrárias,
mas, sendo contrárias, precisam existir dentro da mesma experiência para que a gente consiga pensar a ideia de equilíbrio, de vida, de processo, de possibilidade, de criatividade, de fertilidade. Se o Ocidente condena os opostos, a experiência oriental africana acolhe e precisa dos opostos para que ela possa existir. Tem um conceito da antropologia, que é um conceito que foi apropriado pela cibernética, que é o conceito de cismogênesis. Eu já falei dele várias vezes, em várias aulas, em vários lugares. Então, ele não é uma coisa... É um recurso que eu uso com frequência para conseguir produzir as reflexões que eu trago aqui nas aulas, por exemplo. Tem um antropólogo chamado Gregory Bateson, que fez uma pesquisa com um grupo étnico africano, ali da região do Saara, talvez, era no centro africano, provavelmente na região do Saara, dali da África subsaariana. E ele foi, bom, ele é de um campo da antropologia que estuda rituais. Os africanos, os povos africanos são ricos em rituais performáticos, quer dizer, todo ritual é performático, do ponto de vista antropológico. E dentre esses diversos rituais que existiam, ele foi estudar um ritual específico chamado Neven. Esse ritual, e aí tem vários tipos de rituais, tem ritual linear, ritual de passagem, ritual iniciático, ritual que finaliza ciclos. Esse era um ritual, o Neven é um ritual cotidiano, simbólico, que marca momentos de travessia, mas ele não chega a ser linear, tipo assim, acabou uma situação, vai um exemplo de um ritual linear, o noivado e o casamento. O casamento marca o fim da vida solteira, entanto que tem ali na nossa tradição, tá? Tem ali a despedida de solteiro por uma outra condição, que é a condição de casado. Isso seria um ritual de linearidade. Um ritual de transição seria a festa de aniversário. Ela não é um linear, porque não encerra um ciclo e começa o outro, mas a festa de aniversário comunica uma transição de um lugar para o outro. Então, o Neven, como um paralelo para vocês entenderem, ele seria como um ritual de transição, como as festas de aniversário que nós fazemos, que são lugares de transição. Acho que eu estou conseguindo colocar de uma forma que vocês consigam entender. E o Neven é um ritual onde homens se vestem de mulheres e mulheres se vestem de homens. E eles se vestem publicamente, um grupo social acontece um fenômeno social, uma questão naquela comunidade, naquele território, que precisa ser comemorado nesse ritual de travessia. Então, se tem a cerimônia do Neven, onde mulheres se vestem de homens e homens se vestem de mulheres, e eles performatizam as categorias de gênero. Os homens representam o que é ser mulher e as mulheres representam o que é ser homem. A princípio, o Bateson tinha achado que esse era um ritual porque também foi no auge das discussões de gênero dentro da antropologia, que esse era um ritual que afirmava as diferenças de gênero. Então, ao afirmar as diferenças de gênero, consolidava os lugares de gênero dos sujeitos dentro da experiência naquela comunidade. Porém, ele foi observado o ritual diversas vezes, e o seu movimento contrário à vida cotidiana, ou seja, a vida fora do tempo do ritual, ele entendeu que, ao invés do ritual afirmar os lugares de gênero como lugares opostos, ele afirmava os lugares de gênero e apontava que um só podia existir em função do outro. Só fazia sentido os homens se vestirem de mulheres para performatizar o que era mulher, porque existia mulher. E só fazia sentido as mulheres se vestirem de homens para performatizar o que era homem, porque existia homem. Se não existissem as categorias homem e mulher naquele grupo social, aquele ritual não faria o menor sentido. E aí, ao invés de ser, então, entendido como um ritual que afirma lugares opostos, aquele era um ritual que confirmava a existência do outro lugar, instrumentalizava a existência do outro lugar e potencializava o outro lugar, porque ao enfatizar as características risíveis das mulheres e as mulheres dos homens, se afirmava quanto aqueles lugares nas relações sociais eram importantes.
Por que eu estou falando da cismogênese? Jesus, meu Deus. Categorias opostas. Sim, pronto. Para dizer que, ao contrário do que o pensamento ocidental afirma, não é uma questão de equivalência, mas é uma questão de que ambas categorias precisam existir ao mesmo tempo para que elas façam sentido em contexto ou separadas. Só faz sentido pensar que um Gila é um vazio porque Lembá é a presença, que seria o seu oposto, na perspectiva Banto. Só faz sentido pensar que Zaze, que Luango é o fogo, porque Caiá e Dandalunda são a água, que são imediatamente o seu oposto. Só faz sentido, e eles têm que ser pensados nesse lugar de oposição, mas em correlação, porque senão não faz nenhum sentido. Corpo parece uma categoria externa ao samba, mas só faz sentido pensar samba se puder pensar corpo. Porque se não pensar corpo, não tem como pensar samba. Porque são categorias que estão em lugares opostos, aparentemente, mas que se complementam quando olhadas de forma isolada. E ainda vou mais além. Pesquisas como da Beatriz Nascimento, e aí eu super sugiro assistir a aula da Beatriz Nascimento para quem ainda não viu lá no On Demand, que a gente fez em julho, no especial Mulheres Negras, ela está discutindo a questão do corpo como forma de produção, não só de experiência, mas de memória preta. E é essa perspectiva que o Sodré traz na discussão que ele faz sobre o samba. E aí, samba é uma categoria genérica e é uma categoria homogênea. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro que o próprio processo do samba que a gente escuta hoje é um processo de construção histórica de várias intersecções entre diversos lugares e sujeitos. E segundo, porque há diversas formas de se produzir samba. Então, tem o samba enredo, que é uma coisa, tem o samba de partido alto, que é outra coisa, tem o samba de roda, que é outra coisa, tem o samba baiano, que é outra coisa, tem o samba de rádio, que é outra coisa, e tem o samba paulista, que é uma coisa horrível, mas que existe também, que é o que a gente chama de pagode, aqui em São Paulo, que só existe aqui em São Paulo. Eu seria uma pessoa muito preconceituosa se eu dissesse essa aberração, mas é quase isso. Mas que só existe aqui em São Paulo. Só que esse pagode que a gente escuta aqui em São Paulo, ele só faz sentido porque ele é um processo a partir do samba produzido no Cacique de Ramos, nos anos 80, no Rio de Janeiro, que se reincorpora com outros elementos, se ressignifica e chega no que a gente chama de samba aqui em São Paulo, que é o que a gente chama de pagode, que é essa aberração. Se falarem que eu falei que é aberração, eu nego. Mentira, eu afirmo, é aberração. Que é o que a gente escuta aqui em São Paulo. Então, o samba é uma categoria genérica, dotado de vários atravessamentos, de vários lugares, e que é sujeito, que é resultado das relações dos sujeitos a partir do processo histórico da própria comunidade negra. Embora a gente não possa dizer o ponto de origem do samba, a gente pode dizer que ele é negro, que ele tem uma origem africana, que ele é uma intersecção entre o deslocamento de corpos baianos, afro-baianos, para a cidade do Rio de Janeiro, e que nesse deslocamento, nesse fluxo, a partir das diferenças do mundo rural no recôncavo baiano, do mundo urbano na cidade do Rio de Janeiro, se ressignifica por outros marcadores, com uma forte presença da macumba, do candomblé, da macumba, né? Acho que a gente pode falar macumba, não tem esse negócio de macumba é instrumento. Macumba é macumba, candomblé é coisa de branco, preto faz macumba. Candomblé é uma invenção dos brancos para poder dar nome e vender na Europa as fotos do Pierre Verger. O que a gente faz no terreiro é macumba, é bater tambor, é receber espírito e fazer cura. Macumba. Então, esse movimento da macumba, e no Rio chama macumba, inclusive, candomblé é coisa de São Paulo. E dos terreiros grandes de Salvador, que tinham lá seus brancos que faziam ali a guarda política no contexto de disputa territorial, e coisa de Pierre Verger e Reginaldo Prandi. Mas eu, por exemplo, faço macumba.
o samba tem uma forte ligação com a macumba, tanto no modo de execução, quanto nesse modo de produção, de musicalidade, mas que fala, sobretudo, dessa presença e dessa necessidade do corpo como lugar de produção. Não dá para fazer samba sem corpo e não dá para pensar o corpo preto sem samba. Pensando que samba, para além daquilo que toca no rádio, para além daquilo que a gente faz quando vai num bar que toca samba ou numa roda de samba, na perspectiva do Muniz Sodré, é a própria forma de percepção do corpo preto. Não dá para pensar o corpo preto sem pensar samba, porque nós somos ontologicamente sambistas. A nossa Constituição, ela é uma Constituição a partir desse local de movimento, de ocupação do vazio e da ressignificação desse vazio com os nossos corpos. Acho que a gente ainda tem uns minutos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Nossa, que silêncio. É a síncopa. Estamos preenchendo a síncopa com o nosso corpo. É isso? Estamos no silêncio total? Ah, então eu vou falar alguma coisa. Como eu posso dizer, eu acabei aprendendo agora com você muita coisa teórica. Eu já falei para você que assim, eu tenho um contato com o samba bem esporádico por conta mais da minha família, que tem um histórico parecido com o que você fala da sua família, que é a família do meu pai, eles são dessa região da Casa Verde, Peruche, esses babado todo. Tivemos poucos contato da minha mãe, o pessoal é sambista da X9, entre outros, etc. Essa questão é teórica mesmo que você trouxe, eu nunca parei para pensar numa coisa dessa, na verdade. É bem complicado se encaixar é uma questão cultural, tá ligada a gente, isso é uma coisa clara, mas eu nunca parei para pensar que isso nos influencia, que a gente querendo ou não, na verdade. Foi bem interessante as colocações e o que você acabou citando também da importância de um espaço assim como o seu, e existem outros grupos, outras pessoas fazendo um trabalho semelhante, não estou dizendo na questão de psicanálise ou do tema que você está abordando, mas da gente buscar realmente meios para entender como a gente funciona e buscar alternativas, isso é muito importante, e eu acho que é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, de as pessoas negras, pretas, etc., estarem se concentrando mais no próprio grupo interno. Vamos buscar oportunidades de a gente viver ou se conectar, na verdade. Tem um movimento super bacana no mundo inteiro. Isso me deixa muito feliz. Você falou, quer ficar dando palestra, compra o livrinho de XY. E realmente a gente tem que sair desse movimento, eu acho, é muito importante, assim, eu vejo a importância disso agora, assim, você foi o tiro que eu precisava tomar de bala perdida, na verdade, na minha vida, você foi o início de começar a questionar, na verdade, e aí, a partir desses quase 2 anos com você, eu abri meus olhos e acabei me envolvendo com outras coisas, e realmente existe um movimento maravilhoso no mundo, é uma coisa mundial, de se reconectar e a gente gastar nossa energia com a gente. É isso que falta, porque senão a gente não avança. Não adianta a gente querer avançar com um grupo que vem detonando a gente há 500 anos. Entendeu? A gente tá, tipo assim, é um relacionamento de sadomasoquismo. Eles batem, a gente está pedindo para apanhar. Tipo assim, eu vejo hoje em dia, e é real isso, e é muito importante a gente, dentro das diferentes diásporas, a gente se conectar e também aprender dos outros, porque a gente é igual, mas é diferente, com processos históricos diferentes. A gente tem uma marca de cor, que é o que você sempre fala, e eu aprendi para mim. Nós nos conectamos com várias coisas, mas a gente tem trajetórias diferentes que vai influenciar a cultura, como a gente... O ser preto, o negro, de uma maneira diferente, e é esse o ponto que agora, com a oportunidade da internet, da gente se conectar realmente, porque quando a gente vê que a narrativa das diversas diásporas, elas têm pontos super em comum, que é a questão do preconceito, enfim, mas o que a gente faz para se conectar e se unir para poder criar um mecanismo dentro da gente, de intercâmbios com os nossos, na verdade, em vez de gastar dinheiro
Lógico que tem coisas legais, a gente não pode também detonar tudo, mas assim, vamos focar mais na gente, é isso que eu nem acho que está faltando, é um caminho que vai ser atingido e está bem bacana. E sobre o samba, tem que refletir sobre várias coisas que, teórico, eu não conheço nada, só da prática de ouvir de criança, da família, festa na laje, churrasco na laje, o partido alto, mas eu, pessoalmente, nunca tive um contato muito profundo. Legal. Acho que fica, então, a dica, a sugestão mesmo de ler o livro. É um livro curtinho, é um livro super fácil de ler, que traz várias coisas para a gente pensar sobre isso. Só antes da gente encerrar, eu queria trazer dois conceitos do livro que eu acho que são muito importantes, que é a ideia de samba-corpo e samba-território. A Beatriz Nascimento, ela já vem há um tempo, quer dizer, na escrita teórica dela, nos diversos artigos, ela vem há um tempo dizendo que o corpo, a gente sofre de um processo de deslocamento territorial por conta do deslocamento da escravidão. Fomos tirados do nosso território de origem, perdemos a referência com esse território de origem e fomos colocados em territórios hostis e distintos e reagrupados. Na experiência tradicional africana, corpo e território estão intimamente ligados, inclusive essa é a definição de quilombola, a relação entre o corpo e o território. É isso que define o quilombola. Por que tem que se fala em demarcação de território? Porque tem corpos produzindo aquele território e sendo produzidos por aquele território há uma longa jornada de tempo. E isso é o que caracteriza, então, pelo menos como a antropologia entende, a organização daquele espaço como um quilombo. Quem vai trazer, quem vai levantar essa bola é a Beatriz Nascimento, com as discussões que ela faz sobre quilombo, e ela vai dar um passo além, ela vai dizer que o processo de reorganização do deslocamento da escravidão e depois do pós-abolição, que tirou negros do contexto urbano para o contexto rural e tirou negros do contexto rural para o contexto urbano, a gente vivenciou esses deslocamentos, por exemplo, na cidade de São Paulo. A gente vivenciou isso em Minas, vivenciou isso no Rio de Janeiro. O fluxo migratório dos anos 70, que trouxe negros do Nordeste, sobretudo da Bahia, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, fez com que os processos dessa relação corpo-território fossem revistos e reorganizados sistematicamente. Logo, a Beatriz Nascimento vai dizer que o corpo negro, por si só, é um território e que a junção de vários corpos negros possibilita a produção da experiência de quilombo. O que é um quilombo, se não um lugar de reorganização política, filosófica, religiosa, afetiva de pessoas negras na construção da sua identidade e, por consequência, da sua libertação? Então, o Sodré vai dizer que, ao mesmo tempo que o nosso corpo é o corpo do samba, o samba produz no nosso corpo e nos lugares onde ele está inserido uma identidade territorial do corpo negro. E aí ele está falando de um negócio que eu acho que para os anos 90 devia ser puf, porque hoje, inclusive, já é um negócio tipo assim, meu Deus, meu mundo caiu, que é a performatização racial. Ou seja, é possível que pessoas brancas performatizem racialidade negra. É perfeitamente possível que isso aconteça. E isso não faz pessoas brancas serem negras. Assim como é possível que pessoas negras performatizem branquitude. E isso não faz delas pessoas brancas. Porque ele está jogando a ideia da experiência para um outro lugar que está fora do corpo. Ela já ganha uma dimensão que está em relação com o corpo, mas não se aprisiona no corpo, como os discursos identitários dos anos 60, 70 e 80 consolidaram, com uma estética negra. O cabelo afro, a roupa africana, o Wakanda Forever, que de tempos em tempos o capitalismo tenta retomar isso. O barulho. Um exemplo disso, uma cena etnográfica que eu vivi, tive o prazer e barra desprazer de viver em Floripa. Eu estava num bar fazendo campo, era um boteco no centro da cidade, só tinha eu de preto e o cara tocando pandeiro, uma desgraça. Mas estou ali fazendo meu campo de doutorado, né? O que a gente não faz em prol da ciência, da bolsa? E, de repente, num dado momento, o casal, o dono do bar, um homem branco, uma mulher branca, de olho verde, tipo o manezinho da ilha, abre-se uma roda no salão do bar, ele tira o chapéu do Zé Pilintra, sabe-se Exu de que lugar, e aí ele coloca o chapéu, assim, tipo numa cena bem clássica dos filmes dos anos 70 sobre a noite carioca,
e abre os braços assim, e a mulher dele chega toda gafieira, assim, toda passista, e eles dançam um samba de gafieira como se eles fossem um casal preto dançando na Estudantina no Rio de Janeiro. Isso é performance racial. Eles estão performatizando racialidade. É o samba produzindo território, aquilo ali é preto. Eu podia estar no coração de Florianópolis, num lugar cheio de gente branca, mas eles estavam vivendo experiência preta, performatizando experiência afro-brasileira. E qualquer pessoa sabe que aquilo ali é coisa de preto. Igual macumba. O terreiro pode estar cheio de gente branca, mas aquilo ali é coisa de africano. Aquilo ali é coisa de preto. Aquilo é performance racial preta experienciada por corpos brancos. Então, o Sodré vai dizer que o samba ele produz território porque ele produz uma forma específica de percepção da vida, porque ele produz uma epistemologia própria. A gente pode estender isso para o funk, a gente pode estender isso para o rap, a gente pode estender isso para o blues, para o jazz, para a capoeira, para o candomblé. Por quê? Retomando a Beatriz Nascimento, corpo preto é corpo escrita. Na verdade, a ideia de corpo escrita é minha, não é da Beatriz, né? Mas a Beatriz está falando que corpo preto conta memórias. E contar memórias é escrever histórias. Então, eu chamo isso de corpo escrita. Mas esse corpo preto que conta memórias produz uma experiência. E essa experiência, mesmo quando performatizada por pessoas brancas, é preta. É esse o ponto que a Lélia Gonzalez discute no texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, quando ela fala da neurose cultural brasileira. A sociedade brasileira pode se projetar para o mundo branca, mas ela é epistemologicamente, ontologicamente preta, porque a educação, a cultura, os afetos, os gostos são pretos. Agora, o recalque e o ódio da branquitude ao mundo preto faz com que eles tentem nos matar, mesmo querendo gozar o nosso corpo, em todos os sentidos. Que as mulheres brancas botando beição, peitão e bundão, o que elas querem ser se não a mulata gostosa do carnaval, que é preta? Então, esse desejo reprimido pelo nosso mundo é o que leva para esse lugar de violência exacerbada que a gente tem vivido racial cada vez mais intensa. Com isso, a gente já passou 20 minutos do horário da aula. Eu encerro o encontro de hoje, mas não o nosso programa de formação, não os nossos bate-papos, não as nossas conversas. Como me ensina um Exu muito querido, uma festa boa a gente termina no auge, que é para ficar o gosto de quero mais. Mas convoco vocês para a gente se encontrar, então, na nossa próxima roda de feminismo negro, para dar continuidade nesses pensamentos, mas a gente se vê por aí nos Apando de Jeje, no Instagram, no YouTube, a gente se encontra na plataforma, em outras aulas que estão disponíveis, no programa do On Demand, que já tem aí quase 40 encontros disponíveis, de vários temas que a gente já percorreu, de várias questões que a gente já discutiu, a gente se revê para seguir nessa nossa reflexão. Então, alguém quer colocar alguma coisa? Não? Eu nunca sei se vocês estão bem, se vocês ficaram abalados. Eu nunca sei. Sempre fica abalado com você falando, Jaque. Mas é um abalo importante, eu acho. Acho que é um abalo sistêmico das estruturas. Que bom, que bom. Mas é isso, eu acho que a minha psicanalista ela fala que a mudança racial, esse lugar de emancipação racial, ele é dolorido, mas ele é necessário para a gente se libertar do mundo branco. Então, eu fico feliz de possibilitar a nossa libertação, isso também é muito importante. Então é isso, minha gente. Com certeza, Jaque, você contribui demais para isso. Muito obrigada. Eu que agradeço a escuta tão atenciosa, recomendo a leitura do livro. Tem, se não o livro inteiro, uma parte dele disponível na plataforma, junto com a aula como material de apoio. Assistam a aula do Muniz Sodré, no On Demand, que a gente discute um pouco de forma mais ampla o pensamento dele, mas passa por esse lugar do samba. E tem outros conteúdos também que podem complementar lá no On Demand, a aula da Beatriz Nascimento, para quem não assistiu. E eu fico feliz que a gente está, bom, desde a aula da Ionene, né, só pensando preto. A gente só está citando autores pretos, recorrendo a nossos intelectuais. Para mim, essa é a prova de que a gente produz teoria sim, e que a gente tem todas as condições de disputar a narrativa do mundo.
a partir do nosso lugar histórico, político e afetivo. E é isso, vamos pro samba, que hoje é quarta-feira, dia de samba. Um beijo, gente. Até a próxima.